Nós estamos em pleno desenvolvimento da nossa campanha salarial 2025-2026, campanha salarial que todo ano o sindicato desenvolve, ali nos meses de outubro, novembro, porque a nossa data base é janeiro. A nossa pauta de reivindicações deste ano foi aprovada na Assembleia Geral que realizamos aqui no Salão de Eventos do Sindicato no dia 21 de outubro, inclusive com uma boa participação dos servidores municipais. A nossa pauta de reivindicações este ano trabalha 2 itens, sobre o Estatuto e o nosso plano de cargos, salários e carreira e o reajuste anual de janeiro. Ela foi divulgada para a categoria, para todos os servidores municipais, em PDF via WhatsApp e também neste panfleto que nós distribuímos em todos os locais de trabalho, né? Com exceção da educação, que está no momento do concurso público e nós estamos priorizando o concurso público neste momento, mas os professores tiveram acesso pelas mídias do sindicato e pelo WhatsApp. A campanha salarial 2025-2026 trabalha um conjunto de reivindicações sobre o Estatuto e o plano de cargos, salários e carreira dos servidores municipais e sobre o reajuste anual de janeiro de 2026. No Estatuto e plano de cargos, salários e carreira, nós temos 7 reivindicações. Ou seja, o que é reivindicação? É aquilo que o servidor está sentindo falta. É aquilo que o servidor avalia em assembleia de que a prefeitura teria condições de valorizar mais o trabalho dos servidores públicos municipais, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal. Sendo os seguintes pontos, os seguintes itens, as seguintes reivindicações sobre o Estatuto e o plano de cargos e salários e carreira. Importante também frisar, os servidores públicos municipais de Chapecó têm plano de cargos, salários e carreira. É a Lei Complementar 132 de 2001 e que sofreu várias mudanças ao longo destes 24 anos que ela está em vigência. Então, a Lei Complementar 132 de 2001, com suas alterações, é o nosso plano de cargos, salários e carreira, que inclusive autoriza o prefeito a pagar os servidores municipais. Então, o que nós estamos reivindicando? Primeiro, reposição da perda inflacionária de 5,45% de 2021. É importante, a gente aqui frisar de que a inflação de 5,45% de 2020 não reposta em janeiro de 2021, porque é sempre assim. Em janeiro de 2026, a prefeitura vai repor a inflação de 2025. Então, portanto, sim, o prefeito João Rodrigues deveria ter feito a reposição do 5,45 em janeiro de 2021. Por que o prefeito não fez a reposição? Ele justificou que a Lei Federal 173, que regulamentava o repasse de recursos da União para os municípios, impedia a reposição, o aumento real e a reposição da inflação naquele ano. Esse entendimento não foi o que a maioria dos municípios adotou. A maioria dos municípios pagaram a inflação em 2021, mas Chapecó não pagou e ficou para trás. E o que é importante também a gente presente, que desde 1988, quando foi criado o sindicato, todos os anos o sindicato fez campanha salarial e o prefeito repôs a inflação. 2021, desde 88, é o único ano
que ficou para trás a inflação. E todos nós sabemos que quando você não repõe a inflação, o salário fica defasado. O salário perde valor real. Ou seja, o salário perde poder de compra. Então, sim, essa é uma dívida do prefeito João Rodrigues e que o prefeito deveria ter a sensatez e a dignidade de pagar essa dívida para o servidor municipal de Chapecó, fazendo esta reposição, aumentando os vencimentos dos cargos que não incorporaram essa inflação de 2021. Segundo ponto, aumento adicional no vencimento de cargos daquelas profissões que estejam muito defasadas em relação ao mercado de trabalho e em relação a outros municípios. Tem categorias profissionais dentro da Prefeitura de Chapecó que estão mais prejudicadas que outras. Então, o município precisa, porque a última revisão de vencimentos foi em 2001, quando foi aprovada a Lei Complementar 132. Então, nos últimos 24 anos, a Prefeitura não fez nenhuma revisão de vencimentos para ver se não tem alguma profissão que se desatualizou em termos de valor de mercado e valor profissional. E 24 anos, o mundo mudou muito. Teve até profissões que se extinguiram e surgiram profissões novas. Então a Prefeitura precisa sim fazer essa revisão e dar um aumento adicional no vencimento daqueles cargos, daquelas profissões que porventura estejam muito prejudicadas, inclusive em relação aos outros servidores municipais. 3. Aumentar a base do cálculo de insalubridade, do adicional de insalubridade. Desde 2009, o município usa a base de cálculo de 170 UFRM, Unidade Fiscal de Referência Municipal, que vale hoje R$ 5,83. E todo ano é reajustado pelo INPC. Então, até 2009 era sobre o salário mínimo. Aí o prefeito João Rodrigues fez a Lei 343 e fixou a base de cálculo em 170 FRM. E o Judiciário reconheceu como válido esta lei municipal que fixou em 170 FRM. Se o Judiciário reconheceu como válido, é porque você não tem a quem recorrer para brigar por um outro valor, a não ser o prefeito fazer um projeto de lei para mudar a lei municipal. E é o que o prefeito João Rodrigues fez agora, no dia 7 de novembro, com o projeto de lei 68, aumentando de 170 para 275 FRM a base do cálculo do adicional de insalubridade. Então, os vereadores devem aprovar esse projeto de lei. O nosso entendimento é que sim, os vereadores devem aprovar esse projeto de lei, porque nós levamos 16 anos para convencer o prefeito a fazer um projeto de lei para acabar com essa vergonha nacional, que é 170 FRM, R$ 992, 65% do salário mínimo. Essa é a vergonha. Como é que Chapecó, com a economia que tem, explorou ou continua explorando os servidores municipais que trabalham em locais insalubres com uma base de cálculo do adicional de insalubridade que dá apenas 65% do valor do salário mínimo. Então, o projeto de lei que o prefeito fez, o PL 68, é para aumentar de 170 para 275 o FRM, a base do cálculo do adicional de insalubridade. Ou seja, ao invés de calcular aplicar os 20% sobre R$ 992, vai aplicar os 20% sobre R$ 1.604. Ao invés de aplicar os 40% sobre R$ 992,
vai aplicar sobre 1.604 e no outro vídeo já expliquei qual que é a diferença em remuneração que isso vai dar. O quarto ponto do nosso plano de cargo e salário, criar o adicional de titulação aos servidores, porque o professor também é servidor municipal, mas é um cargo, os servidores municipais é um conjunto de cargos, né? E o município pode legislar para cada cargo um direito, né? Um benefício. E que se a lei atribuir só a um cargo, é só aquele cargo que tem o benefício. Então, tudo vale o que for colocado na lei municipal. Então, os professores do município de Chapecó, agora também os coordenadores pedagógicos, têm o adicional de titulação desde 1999. Da onde que surgiu o adicional de titulação dos professores em 1999? Da mobilização dos professores e da negociação coletiva do sindicato com o governo municipal da época. Mas foi um projeto de lei do prefeito municipal aprovado pela Câmara de Vereadores. É assim que as coisas valem no município. O município tem autonomia administrativa. Então, quando a gente elege o prefeito, quando a gente elege o vereador, a gente tem que estar sabendo que muito mais do que trocar o voto por um benefício pessoal pequeno, a gente tem que ter consciência que está transferindo o poder de decidir para o prefeito e para os vereadores. Então, o que nós precisamos? Que agora surja um prefeito, tá, que atenda à reivindicação dos servidores municipais. Então, todos os cargos fora de professor e coordenador pedagógico não tem adicional de titulação. É o médico, é o auxiliar de enfermagem. Por exemplo, o auxiliar de enfermagem que fez o técnico, que faz o trabalho de técnico, inclusive nos locais de trabalho. Legalmente, a forma de remunerar essa formação técnica e também o trabalho é criar o adicional de titulação de técnico de enfermagem para quem é auxiliar de enfermagem e que tem o curso de técnico de enfermagem. Mas isso todos os servidores têm, né? A maioria dos servidores tem. Quem ingressou por nível superior tem uma especialização, tem um mestrado, tem um doutorado, né? Quem é exigido o ensino médio, às vezes tem um curso técnico, tem um curso superior. Então, o adicional de titulação é importante, inclusive, para valorizar o estudo, para aumentar a produtividade do servidor público municipal e para valorizar o estudo e o trabalho, né? E a produtividade que o estudo e o trabalho produzem em benefício de quem? Em benefício da população que é atendida pelos servidores públicos municipais. O quinto ponto é pagar a indenização de alimentação para todos os servidores municipais. Tem toda uma legislação no Brasil sobre auxílio alimentação, vale alimentação, cartão alimentação. A Prefeitura de Chapecó criou em 2023 a indenização de alimentação. Criou do nada? Não. A Prefeitura criou a indenização de alimentação depois que o sindicato e o Ministério Público do Trabalho notificaram a Prefeitura dos problemas que tinha nos refeitórios e nas marmitas que a Prefeitura servia para quem faz 12 horas de trabalho. E hoje a Prefeitura paga para quem faz jornada de 12 horas ou mais, né? Até porque a Guarda Municipal tem jornada de 24 horas, e também quem faz 8 horas, mas sai da sua secretaria para prestar o serviço no interior, né? Ou o pessoal da usina que vem prestar serviço na cidade e não volta para a sede da secretaria, onde teria o refeitório para fazer a sua alimentação. Então, qual que é o pedido agora? Em 2023, nós avançamos criando a indenização de alimentação para estes servidores. O município pode estender essa indenização para todos os servidores, dentro, inclusive,
da legislação federal, da Política Nacional de Alimentação dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que isenta de tributação e de outros encargos sociais na folha de pagamento. Né? Então, essa é uma reivindicação antiga, muito forte. O sindicato conseguiu a negociação coletiva criar em 97 o auxílio alimentação. Em 2011, por iniciativa unilateral do prefeito Caramori, incorporou no vencimento. Né? Só que o vencimento devia ter sido aumentado com um aumento real, e não com a incorporação do auxílio alimentação, porque anulou o aumento, né? Porque o valor do auxílio alimentação o servidor já recebia. O sexto ponto, continuar acumulando 1% da progressão por mérito depois dos 20%. Né? Muito se discute que 1% da progressão por mérito é pouca coisa. Né? Muitos até dizem, não tem um plano de carreira, porque acham que a progressão por mérito 1% ao ano é pouco. Né? Claro, poderia ser mais, seria melhor para os servidores se fosse mais. Agora, a progressão por mérito de 1% tem um teto de 20%. E nós já temos servidores que já alcançaram os 20%. Né? E não estão mais recebendo essa progressão de 1% por ano. Então, qual que é o pedido aqui? Acabar com esse teto e o servidor poder continuar acumulando 1% ao ano, né, pelo tempo que ele ficar na prefeitura. 7. Regulamentar o pagamento do incentivo financeiro adicional para agente comunitário de saúde e agente que combate endemias. Né? Vejam que aqui é um direito, uma expectativa de direito desses dois cargos. Por quê? Porque tem uma lei federal, tem um repasse do Ministério da Saúde que pode ser usado para um incentivo financeiro adicional. O município, inclusive, criou o bônus da educação. Né? Seria algo semelhante, né? Para essas duas categorias, que, inclusive, é só utilizar o dinheiro que já vem do Ministério da Saúde. E temos o reajuste anual de janeiro. Né? Então, vejam que, como nos últimos anos, eu poderia dizer, como que nos últimos 20 anos, não andou, os governos municipais de Chapecó não avançaram com o plano de cargos e salário dos servidores, né, nem atualizaram com a evolução da economia e do mercado, a nossa pauta sobre o Estatuto e Plano de Cargos e Salários de Carreira dos Servidores, ela é grande. Né? Então o prefeito precisa avançar em alguns pontos desses 7, pelo menos. Né? E tem pontos aqui que podem representar um bom valor financeiro para a prefeitura de gasto a mais. Né? Mas tem outros que o gasto não é tão grande. Né? Se nós pegarmos aqui a reposição da perda inflacionária de 5,45 para quem ainda não conseguiu incorporar no salário, não teve a incorporação no seu salário, né? Porque tem algumas categorias que, em função dos pisos nacionais, incorporaram essa inflação de 2021, né? Já tiveram a reposição dessa inflação. Então, não é todos os servidores que têm a perda. Né? Então, nós precisamos aqui também ter um pouco de solidariedade de classe. Né? Porque os colegas servidores que estão perdendo essa inflação estão numa situação financeira muito mais difícil dos colegas servidores que, em função do piso nacional da categoria, teve até algum aumento real e conseguiu repor essa inflação de 5,45. Então, 5,45 vai significar o quê? Não dá mais do que 2% do aumento da despesa de pessoal da prefeitura. Né? Então, o prefeito não tem argumento para não repor. Eu acho que a gente também precisa ver a realidade e ter sensatez quando reivindica e quando cobra. Né? Porque nós temos que mostrar para o prefeito e para os vereadores, né, que tem coisa que não se justifica. Por exemplo, aquela base de cálculo da insalubridade de 65% do salário mínimo. Né? Quem mantém uma base de adicional de insalubridade de 65% do valor do salário mínimo tem que dar explicações. E só vai sair da ação negativa quando mexer nela, né? Que é o que o PL
68 está fazendo, está saindo dessa vergonha. A reposição da inflação, não tem argumento. Isso aqui é perda da época da crise econômica que a pandemia da Covid gerou. Os servidores municipais estiveram na linha de frente do atendimento da Covid e o prefeito todo mês continua, ao invés de reconhecer e valorizar o esforço e a contribuição que os servidores municipais deu no enfrentamento daquela crise humanitária, o prefeito penaliza todo mês com esta perda salarial. Isso não se sustenta. Então o prefeito João Rodrigues tem que repor essa inflação de 5,45 que ele não deu em 2021, podia ter dado, e se beneficiou de lá até aqui. Os servidores municipais que não tiveram essa reposição já perderam quase 3 salários mensais em valor real. É como se o prefeito não tivesse pago o 13º desses anos. Então, o prefeito João Rodrigues, essa reposição dessa inflação de 5,45. Essa é uma dívida. Né? Não saia da prefeitura com essa dívida, com os servidores municipais. Porque é uma grande ofensa a quem te ajudou a enfrentar a pandemia da Covid. Ao invés de valorização, o servidor foi penalizado. Até a insalubridade de 40%, nós tivemos que entrar com uma ação judicial coletiva na justiça, ganhamos a ação e em breve será pago aos servidores que têm direito. Então, acho que esse processo, né, a defasagem do 5,45 de 2021, a insalubridade, o teto aqui da progressão por mérito, o próprio IFA, de ACS e AC, isso não vai quebrar a prefeitura, não vai nem elevar a receita em percentual, a despesa da receita líquida em percentual. Né? O aumento adicional do vencimento de cargos. Ver aqueles cargos que estão... Nós temos servidores que estão pedindo demissão da prefeitura e estão saindo por causa do salário. Aí o município perde profissionais experientes, profissionais competentes, a população perde atendimento. Né? A questão também aqui do adicional de titulação. Isso aqui envolve um recurso um pouco maior. Né? Tem que fazer planejamento, começar pelo menos a fazer o planejamento. Se não der agora, que o ano que vem a gente possa avançar. E a indenização de alimentação também é um valor um pouco maior, mas que cabe dentro do orçamento da Prefeitura de Chapecó e cabe, inclusive, dentro da margem da lei de responsabilidade fiscal que permite investir na folha de pagamento dos servidores até 54% da receita líquida. Hoje a Prefeitura está gastando em torno de 40%. Então essa é a nossa pauta e evidente, né? Não pode passar sem repor a inflação para o reajuste anual de janeiro de 2026, não pode passar sem repor a inflação, o INPC de 2025 e algum ganho real. O que o prefeito tem feito todo ano, de 2022 para cá? O prefeito coloca lá na mensagem. O prefeito coloca lá na mensagem que manda para a Câmara de Vereadores. Estou repondo a inflação do ano anterior e concedendo 1% de ganho real. Isso seria verdade, ou isso vai ser verdade, no momento em que o prefeito repor os 5,45. Aí sim, ele teria dado, de 2022 para cá, a inflação em 1% de ganho real. É uma boa política salarial a reposição da inflação em 1% de ganho real? Sim, seria uma boa política salarial, se fosse verdade. Porque enquanto o prefeito não repor os 5,45, não é verdade que o prefeito deu a inflação em 1% de ganho real, como ele escreveu lá na mensagem todo ano. Então nós fizemos aqui um apelo ao prefeito João Rodrigues, que estude a pauta de reivindicações que nós protocolamos lá no gabinete do prefeito no dia 24 de outubro, veja a sensatez desses pontos aqui, veja também a importância dessas reivindicações para valorizar os servidores municipais e para continuar qualificando o serviço público municipal, e também
dizer para o prefeito que colocar dinheiro no salário dos trabalhadores e trabalhadoras é a principal medida econômica de qualquer governo. Porque é salário no bolso do trabalhador que vai movimentar o consumo, que vai movimentar a agricultura, vai movimentar a indústria, vai movimentar o comércio, inclusive vai movimentar e elevar a receita tributária. Então, colegas servidores municipais de Chapecó, não vamos nos dispersar da nossa campanha salarial. A campanha salarial que o sindicato toca todo ano, que o sindicato faz assembleia para aprovar a pauta, faz assembleia de avaliação, faz assembleia para fazer greve se precisar, né? Faz assembleia para intervir junto aos vereadores, mas a gente tem que andar unido e sabendo a realidade que a gente tem e no que a gente precisa avançar e no que é possível avançar em cada momento.